Graça e paz, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Christian Santos e estamos de volta com mais o Alimentando os Famintos desta semana. E o Alimentando os Famintos desta semana vai ser baseado no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículos 11 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9 onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que nós podemos observar desse texto é que o Senhor, Ele abençoou aqueles homens, e esta forma de abençoar foi uma forma de grandíssima misericórdia da parte do Mestre. Da mesma forma, o Senhor, Ele age conosco, e Ele espera que cada um de nós possamos ter um coração grato. O tema desta noite é motivos de gratidão. Qual tem sido o motivo de gratidão? Qual tem sido o motivo que você tem para agradecer? O que o Senhor espera de nós é que o nosso coração esteja envolvido nessa gratidão. Aqueles homens tinham algumas coisas em semelhança. E a primeira coisa que nós podemos observar que eles tinham em semelhança era a lepra em igualdade. Todos aqueles 10 homens, eles eram leprosos. A lepra era uma doença mortal. E em muitos casos não havia cura. Aqueles homens estavam condenados a morrer literalmente. Em nossos dias hoje, a lepra é o pecado. O pecado, ele tem poder de nos afastar de Deus. O pecado, ele tem poder de divisão. A palavra lá em Isaías 59, 1 e 2 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Então, o pecado que age em nossa vida, na minha vida, na tua vida, ele tem poder de nos separar de Deus. E naquele tempo o pecado, a lepra daqueles homens, não era tão somente o pecado, mas era a condição que distanciava aqueles homens de estar próximo a Deus. E havia um ritual em Israel. Quando alguém estava leproso, ele era excluído da sociedade e eles poderiam entrar, transitar naquela rua ali em alguns horários específicos. E aqueles horários específicos era o horário que a população não estava ali com muito fluxo em volta daqueles homens. E aí então o que é que acontecia? Eles iriam para aquele local, em algum local da sociedade, e eles teriam que anunciar: leproso, 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 e tocar um sino para que aquelas pessoas que estivessem naquela região pudessem se afastar daqueles homens. Pois bem, aqueles homens estavam em um só lugar, eles estavam juntos, e eles acreditavam que um tal de Jesus de Nazaré, por onde passasse, um milagre poderia acontecer. E não é diferente dos nossos dias. Se você crê, aonde você está, que se você hoje clamar ao Senhor, tocar no Senhor, eu quero dizer para você que a tua lepra pode ser cessada. Então eles tinham em igualdade, era a sua miséria. No versículo 12, vai dizer a palavra do Senhor: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então eram 10, o número de 10. Então eles tinham em igual a sua miséria, mas também eles tinham em igual a distância de Cristo, porque no mesmo versículo de número 12, vai dizer que eles pararam de longe. E eu quero dizer para você, meu amado, que a nossa lepra, o nosso pecado muitas vezes nos faz ficar longe do nosso Criador. Mas a intenção de Cristo hoje, para mim e para você, é dizer: olha, eu quero te curar,
Eu quero tirar você dessa situação que você se encontra, de miséria. E eu quero, não que você mais fique distante de mim, mas eu quero te aproximar. Eu quero te trazer para bem pertinho de mim. E o que nós podemos observar ainda, não era só a questão de miséria, não era só a questão de distância de Cristo, mas aqueles 10 homens tinham em comum ainda o grito de socorro. Porque no versículo 13 ele vai dizer assim: e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então o que o Senhor quer para mim e para você é dizer para você que Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que tem compaixão. Ele vê a tua dor, Ele sabe onde está a tua dor. E Ele está dizendo para você nesta hora: filho, deixa eu entrar aonde está a tua dor, porque eu quero cessar o que você está sentindo. E o que nós podemos observar ainda é que aqueles homens tinham em comum era a fé. Eles acreditavam que se eles chegassem próximo a Jesus, próximo ao Senhor da cura, eles iriam ser curados. E a fé daqueles homens foi uma fé impactante, foi uma fé que gera milagres, foi uma fé que gera milagres do Senhor. E é essa fé que Ele quer que a gente se chegue junto a Ele, crendo que Ele é o Deus que pode nos sarar, Ele é o Deus que pode curar toda ferida que você esteja vivendo. Aí eu faço uma pergunta para você hoje: você crê que se você chegar próximo a Deus, se você chegar próximo a Jesus, Ele pode curar toda dor que você está sentindo nesta noite? Ele tem poder de cura. Versículo 14 diz: e logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Você acredita que, da mesma forma que Jesus curou aqueles leprosos, curou aqueles homens de uma doença mortal, é o mesmo Jesus que pode entrar na tua casa, que pode entrar onde você está agora, e Ele pode te purificar, Ele pode te curar? O que dizer daquela mulher hemorrágica? Há 12 anos ela vivia numa hemorragia que não cessava. Antes ela gastou todo o seu recurso, tudo o que ela tinha, passou por diversos médicos, mas ela ouviu falar em um tal Jesus, que por onde Jesus passava, a cura brotava. Aquela mulher já não tinha mais energia, ela foi por baixo, ela não tinha mais energia para ir por cima, aquela mulher estava fraca, ela começou a perder sangue, sangue é vida, e ela foi por baixo e tocou nas vestimentas de Jesus, tocou na orla de Jesus, e aquela mulher, ela foi curada. Da mesma forma aqueles 10 leprosos, eles criam que mesmo estando distante, mesmo estando doente, eles tinham que exercer a sua fé, e a fé daqueles homens gerou cura para os vossos corpos. O que dizer de Zaqueu ainda? Zaqueu é um homem que acreditava que Jesus iria passar naquele lugar, e ele tentou, mesmo sendo de baixa estatura, tentou de todos os jeitos, de todas as formas, romper com a multidão, mas antes não conseguiu, e ele subiu numa figueira brava, porque ele sabia que aquele dia era o dia do seu milagre. Eu quero decretar nesta hora que hoje é o dia do seu milagre. Qual é o milagre que você precisa? O que é que você precisa do Senhor? Ele tem poder para tirar você dessa situação que você está vivendo. E naquela hora Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje convém-me estar em tua casa. Jesus quer entrar no teu lar, Jesus quer entrar na tua casa, e Ele quer mudar toda essa situação que você está vivendo. O que falar ainda daquela mulher cirofenícia, de outra nacionalidade, e ela desejou se alimentar da mesa do Senhor, e o Senhor disse: não é lícito pegar os pães e deitar os cachorrinhos, mas aquela mulher chegou e disse: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que fé! O que falar ainda daquele centurião, que disse: Senhor, eu não sou digno sequer de que você entre na minha casa, mas basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. E naquela mesma hora Jesus disse: olha, eu nunca vi tanta fé, vai e seja conforme a tua fé.
naquele momento que aquele centurião chega em casa, o seu servo está curado. O que mais falar? O que mais dizer? O que mais eu posso expressar para gerar fé no teu coração e dizer que aqueles 10 homens alcançaram a sua cura? Agora também aqueles homens tinham algo entre si que diferenciavam. Agora, no que eles diferenciavam? Primeiro, somente um dos 10 voltou até Jesus. Versículo de número 15 diz: e um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu quero perguntar a você uma coisa: quantos foram curados? 10. Os 10 foram curados. Mas somente um voltou e chegou diante de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a viver? O que você está disposto a realizar quando Jesus entrar na tua causa e mudar a tua história e mudar esse contexto que você está vivendo? Aquele homem reconheceu que ato de generosidade, de grandíssima misericórdia de Jesus para com ele, e ele voltou para glorificar a Jesus. Somente um dos 10 voltou glorificando a Deus. Versículo de número 16 vai dizer assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graças, e este era samaritano. Na tradução vai dizer aqui, daqui a pouquinho, que este samaritano, ele era alguém de outra nacionalidade. O que é que nós podemos compreender? Que muitas vezes a ingratidão parte de quem está dentro de casa. Qual é o motivo de gratidão que você tem para expressar hoje diante de Deus? Seja uma gratidão por se levantar hoje, por estar respirando. Seja uma gratidão pela vida dos teus pais. Seja uma gratidão pela vida dos teus irmãos. Seja uma gratidão pela tua escola, pela tua faculdade, pelo teu trabalho. Seja uma gratidão pelo teu chefe. Seja uma gratidão pelas tuas ovelhas, pelo teu pastor, até pela tua igreja. Qual é o motivo de gratidão que você tem hoje para expressar? A palavra diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que devemos sempre dar graças a Deus e nos apresentar a Ele com sacrifícios de louvor. O que ainda diferenciava aqueles homens era que somente um dos 10, no ato de voltar até Jesus, de glorificar Jesus, somente um foi abençoado. Eu quero dizer para você que muitos aí fora têm recebido bênçãos do Senhor, porque o sol nasceu para todos. Jesus tem agido de muitas vezes com misericórdia na vida dos homens, mas recebemos o milagre de Deus e muitas vezes nós não voltamos para glorificarmos o seu nome. Recebemos o milagre de Deus muitas vezes, mas nós não reconhecemos o que Jesus representa para nós. Eu quero dizer para você que no versículo 19, olha o que é que ele vai dizer. Versículo 18 diz: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda, aqueles 10 receberam a cura, mas somente um, como forma de gratidão, voltou para glorificar a Jesus, adorou, colocou seu rosto em terra, se prostrou diante dele. E sabe o que é que ele alcançou? Ele alcançou a bênção da salvação. O que é que nós entendemos com isso? Que nem todos que são curados fisicamente são curados espiritualmente. Qual lição nós podemos extrair deste texto? Que o maior milagre não é a cura das lepras no corpo, mas a da alma. Ou seja, não é a cura de uma enfermidade física, mas é a cura espiritual, é a salvação. Talvez você esteja buscando Deus hoje pelo que Ele possa te oferecer, mas quando você adquirir a bênção que Ele tem para ministrar sobre você, seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja lá o que você estiver precisando,
talvez ao receber, você não volte mais para agradecer a Deus. Então o que nós entendemos hoje é que a maior bênção não é a cura que aqueles 10 receberam no seu corpo, mas é a cura que aquele um dos 10 voltou glorificando a Deus e, portanto, recebeu, que é a cura na alma. Quero fazer um desafio para você nesta noite. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e você deseja fazer isso, este é o momento, esta é a hora. O Senhor não está preocupado na cura física que Ele pode realizar para você. Deus é Deus de cura. Uma das características de Deus é Rafá. É Deus que sara, é Deus que cura. Mas Ele está interessado nesta noite, querido, é na salvação da tua alma. Existe uma lepra que a sua cura só acontece através do precioso sangue de Jesus, que por todos nós foi vertido lá naquela cruz, no Calvário. Por isso, o nosso desejo, o nosso anseio, nesta hora, é que você reconheça quem é Cristo, o que Ele representa para você, e receba o sacrifício dEle sobre a tua vida, e com certeza, o sangue dEle Ele vai te purificar, vai te sarar. E isso será, querido, a cura física, apenas uma consequência da gratidão que você tem a Ele. Pois só o sangue de Jesus, Ele tem poder para curar, tem poder para libertar, poder para salvar. Você quer que o Senhor te salve neste dia? Então entrega a tua vida a Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e até a próxima com mais um Alimentando os Famintos, em nome de Jesus. Shalom.